fazendo essa pergunta para quem seria a pessoa, aliás, quem seria a pessoa ou as pessoas para quem você deixaria seus bens? Um homem de 30 anos revelou ao portal Metrópolis que oficializou seu testamento e deixará tudo que conquistou para o jogador Neymar Júnior. Exatamente. Ele ainda não explicou, na verdade, que não está bem de saúde, que se identifica muito com o craque, principalmente com a relação dele com o pai. O que você, ouvinte, acha disso, hein? Vamos aproveitar o assunto para falar sobre testamentos. Você já tem um pronto? Sabe como fazer um? A doutora Mabel Portela, advogada e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, vai nos ajudar a entender esses trâmites. Bom dia, doutora Mabel. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Jangadeiro Band News FM. Prazer ter a senhora aqui conosco. Vamos começar do começo, sendo bem redundante. Qual é o primeiro passo para se dar entrada em um testamento? Vamos lá. Inicialmente, tentando tirar um pouco do juridiquês e trazer para os nossos ouvintes uma linguagem jurídica um pouquinho mais fácil, o que já começa a ser também complicado, porque o direito sucessório, que é esse ramo do direito que trata do evento morte e das consequências patrimoniais da morte, ele é cheio de nomenclaturas técnicas e cheio de detalhes que realmente dificulta a vida do leigo do ponto de vista jurídico, né? Das pessoas comuns. Então, o que é que acontece? O que é um testamento? O testamento não é um documento obrigatório, a pessoa pode ou não fazer um testamento. Testamento é uma coisa, inventário é outra coisa. O que é um inventário? É um processo que esse sim, todo mundo que falece, os familiares, quem fica, precisa fazer o inventário, que é organizar aquele patrimônio que pode ser grande, que pode ser pequeno, e ainda que não tenha, também tem de fazer, que é o que a gente chama de inventário negativo. Então, o inventário, sim, ele é obrigatório, a lei traz um prazo, ele precisa ser aberto em até 60 dias após o falecimento. Pode ser feito na justiça ou pode ser feito no cartório. Quando é que ele pode ser feito no cartório? Quando ele é consensual, quando não existe menores, temos alguns requisitos. E o testamento, entrando aqui propriamente no nosso tema, é um documento não obrigatório por lei, faz quem quer, onde você pode deixar até metade dos seus bens para quem você quiser. Pode ser para um parente, pode ser para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que cuidou de você, um cuidador, uma babá, até como no caso que você citou da pessoa que diz que pretende deixar para o Neymar. Então, de todo aquele patrimônio que a pessoa tem, metade ela pode, como a gente chama, dispor, que é a metade disponível. A outra metade não, ela é obrigatoriamente do que a lei chama de herdeiros necessários, que pode ser filho, pode ser filha, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser marido, pode ser mulher, vai depender também aí de uma outra série de requisitos. Eu posso então, doutora, sabendo que meus filhos, por exemplo, já detêm metade, mas mesmo assim eu quero deixar mais do que essa metade, eu posso destinar para esses filhos, e se eles forem menores de idade, como que funciona todo esse trâmite? Eles só vão ter acesso depois dos 18? Tem que ter um representante legal? Como é? Vai ter que ter alguém para os representar, eles sendo menores de idade. Agora, se você só tiver os seus filhos, teoricamente nem seria necessário fazer um testamento, já que tudo vai ficar para eles de qualquer forma. E, inclusive, uma parte nessa que a gente pode dispor, a parte disponível da herança, pode ser até destinada a apenas um filho. Digamos que você tenha 2 filhos, acontece muito hoje, em uma família que tenha mais filhos, de um daqueles filhos ficar na prática responsável pelo cuidado daquele pai ou daquela mãe. E eu até acho que é muito justo, sim, que aquele que teve um pouquinho mais de trabalho seja de alguma forma mais beneficiado. E isso é possível, 50% dos filhos todos
E esses outros 50%, se eu quiser, eu posso deixar para um filho só, ou posso deixar 30% para um, 20% para outro, da forma que eu quiser. Contanto que isso fique comprovado, se houver alguma contestação desse testamento, né? A lei traz uma série de requisitos que podem ou não invalidar um testamento, como, por exemplo, a pessoa tem de estar ali comprovado que a época que ela fez o testamento, ela estava capaz no seu ponto de vista intelectual e dispondo da sua vontade. Doutora Mabel, a Yuri Costa falando, tem uma pergunta aqui da Regina. Quando não se tem herdeiros, para onde vai esse dinheiro se a pessoa não tiver deixado o testamento? Né? Bem, a questão dos herdeiros, a lei traz lá a ordenzinha bonitinha do que são os herdeiros. E aí vai depender, dificilmente a pessoa não vai ter ninguém. Se realmente não tiver nem filho, nem irmão, nem pai, nem mãe, nem ninguém que está lá seguindo o rol dos herdeiros, e se não tiver um testamento deixando para um terceiro, realmente todo esse patrimônio vai para o Estado, vai para o poder público. Tem também, doutora Mabel, uma questão relacionada ao testamento, que são as testemunhas, né? Precisa ter testemunhas ali na hora da assinatura desse julgamento. E o papel dessas testemunhas? É só para, de fato, presenciar ou em algum momento, por exemplo, elas podem ser convocadas futuramente? E partes envolvidas também podem ser testemunhas? Existem casos em que esse testamento pode vir a ser questionada a sua legalidade. E é por isso que as testemunhas funcionam ali, e é interessantíssimo, nem pode ser da família que sejam terceiros, como qualquer outro contrato que a gente tem, que esse contrato exige a assinatura de testemunhas, né? O testamento é muito importante também a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte que uma vez que uma pessoa faça um testamento, ela pode mudar esse testamento. Uma vez que se faça, ela não precisa passar o resto da vida eu posso mudar de ideia e não querer mais que o meu patrimônio seja distribuído daquela forma. E mudar, sim, o meu testamento quantas vezes eu quiser. Contanto que os requisitos formais, inclusive uso de capacidade, né, são exigidos laudos médicos quando nós vamos ao cartório fazer um testamento. Tem uma série de requisitos justamente para que a vontade da pessoa não vá ser no futuro questionada. Dizer que ela não estava na sua plena capacidade mental, capacidade intelectual. Então, ainda que a pessoa possa vir a ter, por exemplo, uma demência no fim da vida, isso não vai invalidar um testamento que ela tenha feito, né? O que vale é o momento que foi feito o testamento. Ela precisa estar plenamente apta e capaz. E com isso são exigidos documentos médicos e laudos. São exigidos por lei pelo cartório para fazer o registro desse testamento. Tem pergunta aqui da Ana Arruda, é esse o nome, Isso. Yuri? Ela pergunta quanto custa, se é caro fazer um testamento e também qual profissional é responsável por fazer esse documento. Desculpa, acabei derrubando aqui. Não, imagina. Vamos lá. O testamento, ele possui vários valores. É muito importante que ele seja feito num cartório. Ele é feito num cartório, mas existem vários cartórios na cidade, no estado, então é muito importante que seja feito num cartório que tenha uma boa fama de ser um cartório sério, de ser um cartório correto. Precisa do auxílio de um advogado, o advogado que vai auxiliar juntamente e cuidar desses trâmites junto ao cartório da redação do testamento, e aí os custos vão mudar um pouco, porque depende de honorários de advogado, depende muito de valor envolvido nesse testamento, né? Mas o que a gente pode dizer para o nosso ouvinte é que o testamento se tornou, sim, um documento muito acessível. Cresceu muito a procura
pelo testamento desde a pandemia. No Brasil, nós ainda temos muito preconceito com o tema do testamento. Aqui em Fortaleza e no Nordeste ainda mais. Em São Paulo e no sul do país, a gente vê as pessoas agindo com mais naturalidade com relação a confeccionar um testamento. No exterior, é muito comum, ainda que a pessoa tenha um patrimônio pequeno, tenha um imóvel, mas ela pode pegar aquele imóvel e dizer, e aí a gente vai tratar do imóvel como um percentual, porque eu não vou poder dizer, né, que vai ser dividir ali o imóvel, mas eu posso dizer que daquele meu imóvel, 50% é para os meus herdeiros necessários de lei e os outros 50% vai para quem eu quiser deixar. E aí, depois aberto, né, um inventário, abre-se o testamento. Primeiro você vê que o testamento é válido, leva para o processo de inventário e ali sim, a partir dali vão ter vários cenários. Pode haver a compra de uma parte pela outra, pode ser feita a venda do bem e dividido ali entre os herdeiros necessários, que são esses que a gente chama filhos ou marido, o irmão, e os herdeiros testamentários, que são aqueles que estão lá elencados no testamento. Tem ouvinte perguntando aqui, o Fábio, sobre os filhos, né? Quando não há testamento, o que eles devem fazer? É automático, né, doutora, como a senhora já citou? Isso, não havendo testamento, naturalmente vai para os filhos e dependendo também se a pessoa era casada, se ela vive em união estável, e aí vai influenciar também o regime de bens daquele casamento, se é comunhão parcial de bens, se é separação total, se eram apenas uma união estável. Então, a parte do companheiro ou da esposa ou do marido também na sucessão vai depender do regime do casamento. Por isso que é importantíssimo, é vital ter um advogado de confiança, quando for fazer um testamento, procurar um advogado, porque muitas vezes as pessoas fazem um pacto de casamento ou às vezes faz só uma união estável, achando que porque é um ato mais informal, aquilo ali não vai ter tanta repercussão jurídica, mas está tudo entrelaçado. Casamento com união estável, com sucessão, com herança, com testamento. Então, é muito importante, meus caros, que no Brasil a gente precisa disseminar isso, a importância do que a gente chama de advocacia preventiva, como tudo, como na medicina, né? A gente ter essa orientação e esse conhecimento antes do evento. Certo. Tem o caso também, doutora, ainda falando dessa história de filhos, do apresentador Gugu, onde, por exemplo, há a possibilidade de um novo filho. Isso acaba mudando tudo, né? Quais são as outras questões que podem interferir no anulamento, por exemplo, de um testamento já feito? Vamos lá. A lei, ela fala de todos os requisitos que o testamento precisa ter e do que é alegado para tentar se invalidar um testamento. E aí, a principal caso que a gente vê quando se tenta invalidar um testamento era a falta de capacidade intelectual do testador, né, da pessoa que faleceu. Nesse caso especificamente do Gugu, que tem sido realmente um tema muito explorado na nossa mídia, desde que o Gugu faleceu e mais especificamente na semana passada para hoje, porque o testamento dele havia sido impugnado desde o começo. Em São Paulo, o juiz de primeiro grau considerou o testamento válido, o Tribunal de Justiça reformou a decisão e o STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça, considerando a sentença de primeiro grau correta, ou seja, estava válida a decisão de última vontade do Gugu. O que é que gira, em síntese, toda essa confusão do testamento do Gugu? Porque no testamento, você só pode dispor, como eu falei no início da nossa conversa, de metade do seu patrimônio. E o Gugu colocou alguns termos, como, por exemplo, organizando o que a gente chama da parte legítima, que é essa obrigatória para
os herdeiros. O que foi que ele disse? Ele tentou organizar tudo. Disse que a parte legítima era dos filhos e não podia ser diferente, e que os outros 50% disponível, ele ia deixar 25% para os filhos e 25% para os sobrinhos. Tudo isso ok. O que é que os filhos estão dizendo? Estão lutando para ter 100% do patrimônio, tirar os sobrinhos aí do questionamento, alegando que no testamento ele se referiu à totalidade dos bens dele, o que é vedado em lei. Mas aí a ministra Nancy Andrighi, relatora, disse, não, mas esse testamento ele está válido, sim, porque quando o Gugu se refere à parte dele legítima, ele não está tirando nada dos herdeiros, deixando os herdeiros com menos de 50%. Ele só está procurando organizar. E aí foi o entendimento do STJ que você não pode se referir aos 50% indisponível quando você tenta, de alguma forma, prejudicar um dos herdeiros necessários. E aí, por isso que esse eventual filho do Gugu, caso venha a ser reconhecido, e essa ação de reconhecimento de paternidade pós-morte é uma coisa que é possível, a lei traz. Se os herdeiros se recusarem a fazer exame de DNA, o juiz, o magistrado, pode, garantido por lei, reconhecer essa paternidade com base em outras provas, né? Mas pela imprensa nós vimos que os herdeiros já disseram que não vão se recusar a fazer o DNA, e aí isso interferiria sim no testamento, porque mais um filho é um herdeiro obrigatório. Então esse herdeiro está ali da parte dos 50% que ninguém toca. E aí, havendo esse reconhecimento, a lei desde a Constituição de 88 não faz nenhuma diferença entre filhos que vêm do casamento, filhos que vêm de relacionamentos extraconjugais ou esporádicos. Filho, é todo mundo igual. Então, havendo o reconhecimento de um filho, vai interferir totalmente nesse cenário que está no testamento. E aí, sim, o eventual reconhecimento de um filho vai paralisar o testamento no que diz respeito a isso. Não mais nesse julgamento que considerou válido, porque quando ele se refere à herança, ele não tenta tirar nem prejudicar nem o herdeiro necessário. Ele tentou apenas organizar. E os advogados desse suposto filho do Gugu já disseram que pediram uma decisão, medida liminar para suspender o cumprimento do testamento, porque se entende que esse testamento sendo cumprido e esse filho vindo a ser reconhecido depois, quando ele for reconhecido, esse dinheiro ele já não vai mais conseguir ter acesso, esse patrimônio. Ok. Doutora, para a gente finalizar, uma última dúvida aqui. Um familiar morre, mas nunca comentou se fez ou não testamento. Há como pesquisar se as pessoas têm por exemplo, buscar em cartórios? Sim, inclusive existe um site, né, que isso está na lei. Qualquer ação de inventário, que como nós colocamos aqui, é obrigatório haver para qualquer tipo de falecimento, com pouco, com muito patrimônio, uma condição para o início desse processo de inventário é essa busca no site da Serasa, que vai trazer um positivo ou um negativo. É como um cadastro financeiro no SPC ou no Serasa. Vai cair lá se existe ou não uma pesquisa de âmbito nacional para saber se existe ou não testamento feito, caso isso não tenha sido de alguma forma adiantado para a família. Ok, queria agradecer demais, doutora Mabel Portela, advogada e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Obrigada, viu, doutora Mabel, pelos esclarecimentos, pela disponibilidade. Eu que agradeço, é sempre interessante falar e tentar trazer essa importância da advocacia preventiva, que as pessoas possam olhar para esse tipo de assunto com um pouco menos de preconceito, né? Falar de testamento, sugerir a um pai ou a uma mãe que faça um testamento, não é desejar a morte daquela pessoa, muito pelo contrário, é uma prova de amor, porque aquilo ali já vai deixar tudo organizado e impedir, muitas vezes, uma briga ali dos herdeiros, que a gente tem certeza que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ver umas famílias se degladiando, né, dessa forma, como acontece, como a gente vê aí no caso dos famosos e no caso dos anônimos.
Verdade. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Quem chegou, pegou a entrevista pela metade ou quer rever e principalmente compartilhar, fica tudo salvo. Estamos ao vivo no YouTube do Jornal Jangadeiro, é Jornal Jangadeiro Oficial. Lá você encontra a entrevista da doutora Mabel, a quem a gente reforça os agradecimentos. Bom dia, viu, doutora? Um bom dia e foi um grande prazer e até breve. Bom trabalho a todos. 10h49 agora. Você ouve Jangadeiro Band News FM.